Tais regras da lei que fazem negar Cristo e seus sacerdócios entraram em toda a estrutura bíblica, tá? Então as pessoas, irmãos, que pregam a lei, tem esse tipo de problemas aí, esperando, pensando que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, que Deus é vingativo, que Deus vai fazer tanta coisa, que Deus é ruim, que Deus é carrasco. Jesus é bonzinho, né? Eu até vou ficar até quieto, porque Jesus é bonzinho. Irmãos, o sumo sacerdote Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, trabalham em harmonia. Todos eles amam, todos eles abençoam, todos eles te dão a vitória. Agora, você quer salvação? Aí é você que tem que fazer. Busque o sacerdócio de Cristo. Faça o que tem que fazer. E o mais, tudo ele fará. Foi isso que o salmista disse. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Entendeu? Tudo ele fará. Acabou. Não tem conversa. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque a intenção de Satanás é adulterar a Escritura revelada. Ele colocou tudo junto para adulterar a Escritura, para mudar e as pessoas acreditar na adulteração. Naquela época, muito tempo atrás, a gente comia aquele arroz e no meio vinha aqueles capitãos. Sempre tinha, né? Quem pisava no pilão, naquela época, né? Mais antigo, no nosso tempo. Pisava no pilão ali. E aí ficava aquele capitãozinho no meio. O arroz limpo é a Escritura. O capitãozinho é a lei, que está no meio do arroz. Mas como o capitão daquele lá que te fura, ele te projeta as tuas tripas, você vai ter um problema. Você vai ter uma má gestão, vai dar um problema. Porque tem uma pontinha, é como se fosse uma agulha. Vai furar, né? A parte digestiva, né? Então vai destruir qualquer coisa, vai dar problema. Então assim é a mistura. Para quê? Porque todo mundo vai comer, come tudo junto. Ele come tudo, ele vai comer tudo que tem. E aí que está o problema, né? Glórias a Deus. Porque a intenção de Satanás é adulterar a Escritura revelada para os homens não receberem o Senhor ou recebê-lo incorretamente. Então, duas responsabilidades: não receber ou receber errado. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Primeiro ele fala, temos um grande sumo sacerdote. Temos que ter. Você tem? Ah, eu tenho porque eu aceitei Jesus. Mas você tem agora que eu falei. Você não tinha até agora. Você nem sabia se existia. Como você pode reter uma confissão firme se você nem sequer conhece o atributo de Cristo? Hoje provaremos que a lei, tão comentada entre religiosos, não passa de versão demoníaca. O apóstolo Paulo nos disse que Cristo veio resgatar os homens da maldição da lei. Então é demoníaca. Então colocaram essa mistura aí para todo mundo comer junto. Apenas ele, se fazendo maldito, poderia nos libertar dessa maldição. Se olharmos pelo oposto ou a versão da Bíblia, encontramos Cristo elogiando um homem por guardar a lei. Tem muitas palavras aqui. Encontramos Cristo muitas vezes elogiando alguém que guardava a lei. E ele veio tirar a maldição da lei. Daqui a pouco alguém que guardou a lei estava sendo elogiado. Bem complicado, não? Todos precisam entender as seguintes palavras. Entendam essas palavras. A Escritura é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E pode ser provado? Claro que eu posso. Posso provar agora que a Escritura é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Quer que eu prove? Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aí? Entendeu? Olha aí o céu, tendo dia e noite, sol e lua.
e outra sombra. Olha o céu, que Deus não é luz, que precisa do sol. Esse céu aqui é o céu da lei. Vamos ver o céu da Escritura Sagrada? Vamos ver? Apocalipse 22, 5. O céu da Escritura Sagrada agora. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina e reinarão para todo sempre. Vocês perceberam agora a diferença? A lei está no meio da Escritura? Está. Não precisa muito longe. Esse daqui ainda bem que é o versículo completo. E quando é os pedacinhos das palavrinhas no meio dos versículos? Pastor, e eu tenho que fazer o quê? Tem que ler a palavra, aprendendo da forma do Evangelho Eterno, que você não vai ser contaminado. Você vai seguir a Escritura Sagrada de uma fonte pura, de uma fonte abençoada. Pastor, mas nós não conseguimos ser santo, porque na terra tem pecado. Sim, nós não conseguimos ser santo, mas a Escritura é santa. Se você espelhar nela, pura como ela é, com a medida das suas forças, claro, uns têm mais força, outros têm menos, você vai fazer o seu possível para Deus. E o impossível provém de Deus, para que Ele retribua, para que Ele complete na nossa vida. Muitas pessoas pensam que discordamos da Bíblia. Talvez as pessoas podem pensar isso. Não é essa a realidade que estamos aqui mostrando. O homem insano discorda da Escrita Sagrada, mas o homem prudente guarda a Escritura Sagrada. Nós examinamos com rigor aquilo que tiraram ou acrescentaram nela, porque, querendo ou não, a Bíblia foi montada. E se você não tiver discernimento para estudá-la, facilmente te tropeçarás. Aleluia. Então vocês veem que não se encontra esse tipo de aproveitamento espiritual. Não se encontra. Glória a Deus, aleluia. Parece que acabou tudo que está escrito. Estão voltando na era da repetição. Na Escrita Sagrada aparecem os mandamentos de Deus, alertando o homem para viver bem na terra. E não obedecendo, terá muito sofrimento. São ordens dos mandamentos. Aquele que desobedecer, além de viver antissocialmente, terá uma eternidade amarga. Você decidiu desobedecer os mandamentos? Então você vai viver antissocial. E você também terá uma eternidade amarga, né? É o destino, você escolheu. Não é que você foi levado, você escolheu. Muitas vezes Israel também quisera decidir o próprio destino. E foi dizimado por guerras que só venceria obedecendo fielmente. Então, se Israel obedecesse todas as ordens, venceria as guerras e continuariam sendo abençoados, né? Porque obedecia. Se não obedecesse, pereceria. Isso aí não resta dúvida, né? O Eterno não impedia aquela nação praticar o erro, mas a punia pela má decisão. Tomou decisão errada, é punição. A gente sabe disso que tem punição. A lei é mordaça de ferro. Não a cumprindo, obterá sentença de morte. Os demônios fizeram isso para os homens pensarem que Deus, o autor dos mandamentos, é insensível. Em palavras mais duras, carrasco. Porque ele quer colocar o homem contra Deus. Então ele já fez isso para os homens pensar isso de Deus. Deus é insensível. E que apenas está interessado no seu próprio ego. Não está preocupado com ninguém. É isso que o diabo quer que os homens pensam, né? E que os homens falam, pronunciam. Muitos têm acreditado nessa teoria e depois disso pereceram. Então, acredita nisso? Você perece. Agora eu digo, vamos conferir o que a obra da lei faz. Então você acredita na lei? Está agarrado na lei, que está no meio infiltrada? Espera aí. Gálatas 2,16.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei não haverá salvação. Agarra na lei e recebe a perdição. O Eterno deu para os homens os mandamentos por Moisés no monte Sinai. Quem é que discorda que ele deu os mandamentos para Moisés? Mas por que que aparece lei de Moisés? Na lei de Moisés. A lei foi tema criado por anjos caídos para excluir Jesus Cristo, o Filho de Deus, que na sua morte tomara de Satanás a chave da morte, ou o sacerdócio eterno que ele possuía. Lembrar disso, para ele, é a pior humilhação. Por isso impediu os homens pregarem esse conteúdo. Mas nós, tribos dos filhos de Israel, sempre afirmamos os fatos sucedidos de forma plena, para todos entenderem a vontade do Senhor. Vocês veem que os homens foram proibidos de falar isso aqui, para Satanás não se sentir humilhado. Hebreus 6, 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, o nosso precursor, ou nosso mediador, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele é o que nós sabemos que é. E nós devemos segui-lo pelo que ele é, e não pelo que os homens pensaram, ou planejaram, ou decidiram que ele seja. Nós não temos compromisso com o ser humano. Nós temos compromisso com o sumo sacerdote Jesus Cristo, em segui-lo e professar como ele sendo o nosso sumo sacerdote eterno. Se não for assim, não teremos salvação. Mas pastor, por que não teremos salvação? Como que você, ele é, e você não está preocupado em exaltá-lo pelo que ele é? E você acha que terá salvação dessa forma? Não terá. Tá? Então, é isso. Eu não sabia. Bom, quando você converte a Deus, é jogado no mar do esquecimento toda a sua ignorância. E Deus vai olhar você da agora para frente, dependente do que você quer ser. Se você continuar sabendo a verdade, querer continuar sendo errado, aí você vai perecer pelo seu próprio erro consciente. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amantíssimo Deus, bendito e Pai eterno, sumo sacerdote glorioso, te agradecemos, meu Deus e meu Pai querido, por tua palavra poderosa, por tuas bênçãos maravilhosas, meu Deus. Venha agraciar seus filhos e sustentá-los debaixo das suas mãos e protegê-los de todo o mal, Senhor. Em nome do eterno Senhor, o nosso eleito sumo sacerdote glorioso, Jesus Cristo, Filho de Deus, nós estamos anunciando o teu nome, o Evangelho eterno, para que, ó Pai, as massas humanas se cheguem ao conhecimento desta palavra, aonde quer que entre este Evangelho eterno, e que as vidas venham reconhecer o Senhor, não como um simples Jesus Cristo que veio do céu, mas como um Jesus Cristo que passou pela cruz, que hoje é Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Em nome do Senhor te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo,
e as consolações do glorioso Espírito Santo permaneça com todos. Dizemos juntos: amém. Que o Todo-Poderoso abençoe vocês.